O amor não parece uma coisa filosófica, não é mesmo? Mas algo de ordem prática. Entretanto, conceber as coisas dessa maneira pode ser um grande equívoco e causar muita dor e muito sofrimento a nós e aos outros. Para nos acompanhar numa reflexão sobre esse assunto, chamaremos Agostinho para as nossas lições agostinianas. Saudações, meu nome é Lúcio Antônio e a gente vai falar sobre o amor. Esse é de fato um tema muito complicado e, com efeito, as pessoas se devotam a pensar sobre isso na medida em que todos nós experimentamos o amor. Entretanto, algumas pessoas refletem de maneira mais sagaz, mais sábia, e muitos filósofos, de fato, se devotaram a pensar sobre isso. Um deles é Santo Agostinho, um dos meus prediletos, e ele nos ajudará a pensar sobre isso, a pensar se nós estamos amando de forma correta ou não. Aqui é preciso dizer, antes de mais nada, que nós estamos refletindo sobre amar qualquer coisa, amar pessoas, amar coisas. Portanto, o amor aqui diz respeito ao ato de amar alguma coisa. Vamos para o primeiro tópico. Os estudiosos agostinianos identificaram um tema recorrente em suas páginas, nas páginas de Agostinho, e o denominaram de Ordo Amoris, a ordem do amor. De fato, o tema aparece desde muito cedo em suas páginas. Por exemplo, na verdadeira religião é dito assim: essa é a perfeita justiça, a que nos leva a amar mais o que vale mais e amar menos o que vale menos. Basicamente esse é o conceito. Amar mais o que vale mais e amar menos o que vale menos. A Ordo Amoris deve seguir esse princípio. Entretanto, algum tempo depois, Agostinho formula de maneira mais profunda o tema. E nós vemos da doutrina cristã a seguinte afirmação: agora, ele é um homem de justiça e vida santa, que forma uma imparcial estima das coisas, e guarda suas afeições também sob estrito controle, de modo que nem ama o que ele deve não amar, nem falha em amar o que ele deve amar, nem ama mais aquilo que deve amar menos, nem ama igualmente o que deve ser amado, seja menos ou mais, nem ama menos ou mais o que deve ser amado igualmente. Nós podemos identificar nessa afirmação, e para tentar sistematizá-la, 6 afirmações, 6 princípios da Ordo Amoris. Na verdade são 5, mas nós acrescentamos uma para parecer mais completo o quadro. Veja, o quadro, como vocês podem ver, nós temos, primeiro, que o homem santo e justo não ama o que não deve amar, não falha em amar o que deve amar, não ama mais o que deve amar menos, e nós acrescentamos, não ama menos o que deve amar mais, não ama igualmente o que deve ser amado mais ou menos, ou seja, diferentemente, e não ama mais ou menos, ou seja, diferentemente, o que deve ser amado igualmente. Pois bem, são esses 6 princípios que poderiam ser resumidos em: o homem justo ama proporcionalmente, ou ele ama o quanto deve amar, o que deve amar. Basicamente esse é o conceito de Ordo Amoris. Entretanto, nesse momento você poderia pensar: poxa, mas como definir essas coisas? Como saber o que amar e o quanto amar cada coisa? Talvez você tenha feito essas mesmas questões se você acompanhou o raciocínio até aqui. Aliás, comenta embaixo se essa foi a sua indagação. Pois bem, o Agostinho responde essa questão com o nosso próximo tópico. Esse tópico é chamado de hierarquia ontológica. É um nome talvez que pode assustar, mas fiquem tranquilos, prestem atenção que a gente vai conseguir entender direitinho. Nas Confissões há uma passagem que pode nos ajudar a entender isso. É dito assim: examinei as coisas que estão abaixo de ti e vi que elas não eram completamente seres, nem completamente não seres. Eram seres, de fato, porque provinham de ti, mas não seres, porque não eram o que tu és. Bom, o que o Agostinho quer dizer com essa frase, talvez enigmática? Bom, ele quer dizer que, se a gente observar as coisas, existe um grau de perfeição em cada ser. Existem formas mais elevadas de ser, coisas que são mais perfeitas, mais complexas, mais arranjadas. Pois bem, para Agostinho, Deus é a existência mais perfeita e absoluta. É o ser por excelência. E, portanto, sendo o ser por excelência, é o ser na sua máxima expressão. E tudo o que não é Deus
é um ser em um nível menor, em um grau menor. Mas não são não seres, porque se eles fossem não seres, não seriam alguma coisa, seriam nada. As coisas estão, portanto, num nível intermediário. Todas as coisas que existem, que não Deus, estão num nível, a gente chama de um nível ontológico intermediário. Elas estão entre o ser absoluto e o não ser em algum nível, em algum grau. Outra citação de Agostinho pode enriquecer a nossa compreensão sobre o assunto. Acompanhe comigo. Pois é porque ele é bom que nós existimos, e na medida em que nós verdadeiramente existimos, somos bons. E ademais, porque ele também é justo, nós não podemos com impunidade ser maus. E na medida em que somos maus, de tal modo nossa existência é menos completa. Agora, ele é a primeira e suprema existência, que é inteiramente imutável, e quem pode dizer no pleno sentido das palavras, eu sou quem sou, e tu deves dizer a eles, eu sou, me enviou a vós. Assim, para que todas as outras coisas existam, tanto devem a sua existência inteiramente a ele, como são boas somente na medida em que ele tem dado a elas o ser. O que Agostinho quer dizer aqui? É, na verdade, uma série de reflexões, nós vamos destacar apenas algumas. A coisa é boa, a coisa tem o seu valor na medida da sua perfeição, ou na proporção da sua perfeição. Essa perfeição é dada por Deus. Cada coisa é criada segundo uma perfeição que Deus entregou a ela como seu ser e sua essência. Pois bem, portanto, todas as coisas derivam ou recebem de Deus o seu bem e o seu ser em correlação, correspondência. O tanto de ser que ela tem é o tanto de bondade ou de virtude que ela tem. Ou, se quiser dizer de outra maneira, é o valor que ela tem. Intrínseco, objetivo e real. Nesse sentido, Deus é o ser no sentido mais absoluto e a bondade também no sentido mais extremo e absoluto, no sentido perfeito. A sua perfeição envolve um ser, e um ser perfeito é bom. Abaixo de Deus há uma hierarquia de bondades em níveis e graus distintos, conforme a complexidade e perfeição dos seres. Essa hierarquia, portanto, é cosmos. É como Deus organizou a própria realidade e natureza. Um dos grandes comentaristas e estudiosos de Agostinho, estudiosos da filosofia medieval, Etienne Gilson, pode nos ajudar agora. O conjunto das essências eternas e das coisas temporais que participam dessas essências formam uma hierarquia de realidades superiores ou inferiores umas às outras. As relações que nascem dessa hierarquia constituem o que denominamos ordem. A natureza é regida necessariamente por essa ordem que Deus lhe impôs, e o homem, na medida em que é uma parte da natureza, submete-se à ordem divina sem poder subtrair-se dela. Portanto, o homem obviamente faz parte desse ordenamento, tem o seu próprio valor e dignidade em conformidade com a complexidade do seu ser, e todas as coisas estão assim arranjadas. O que é a Ordo Amores no final das contas? A Ordo Amores é nós harmonizarmos a nossa apreensão subjetiva e valorativa da realidade de acordo com a realidade. Ou seja, o que isso quer dizer? É fazer com que os nossos valores, a forma como nós abordamos a realidade e as coisas, correspondam ao valor que as coisas têm em si mesmas, ao valor real delas. Em outras palavras, o que Agostinho propõe é que o nosso amor seja realista e que nós comecemos a pensar e distinguir as coisas, percebendo o que é bom em seu devido grau. O imperativo moral, portanto, consiste justamente em fazer essas distinções. E por isso, mais uma vez, Etienne Gilson nos ajudará. Ora, o que a ordem quer em toda parte e sempre é que o inferior esteja submetido ao superior. Sem dúvida, corretamente falando, tudo que Deus criou é bom, desde a criatura racional até o mais ínfimo dos corpos. Não há nada que o homem não possa amar legitimamente, mas a dificuldade dele consiste em distinguir entre os objetos, todos bons, que, contudo, não são igualmente bons. É necessário que ele os pese, aprecie-os em seus valores justos. Essa é a questão. O que a gente precisa, portanto, é sopesar, distinguir, perceber o valor das coisas, perceber o que é mais importante que outras coisas, o que é mais sublime, o que é mais elevado, o que é inferior, e amá-las de acordo. Até aqui você pode ter acompanhado o raciocínio, mas se perguntar, ok, mas quando é que eu
amo as coisas de maneira desproporcional? Quando é que eu vejo as coisas de maneira errada? Eu cometo esses erros como? Se você pensou isso, também deixa eu saber aí, se você está acompanhando o raciocínio, se essa é a questão que você pensou, então deixa nos comentários aí para mim. Antes de seguirmos, deixa eu só mencionar, eu recomendo muito a vocês que se você quer estudar conservadorismo, além de seguir o nosso próprio canal, você já pode antecipar uma porção de aulas no Instituto Burke. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você que quer se aprofundar em conservadorismo, uma perspectiva cristã da política e dessas coisas, assine o Instituto Burke. Bom, podemos pegar exemplos banais para explicar o que o Agostinho quis dizer e o que talvez nós estejamos cometendo de errado, né? O que talvez nós estejamos fazendo de errado. Por exemplo, eu tenho um cachorrinho que eu amo muito, né? Deixa eu pegar ele aqui. Aqui está meu cachorrinho, Joaquim. Dá tchau pra ele, Joaquim. Tchau! Pronto, a participação, derrubou tudo aqui, foi uma bagunça, mas deu certo. A gente pode pegar exemplos banais para lidar com essa questão. Tem meu cachorrinho, que eu tentei mostrar aqui. E bom, o que é de errado em amar o cachorrinho? Não há nada de errado em amar o cachorrinho. Você pode perfeitamente amá-lo. Qual é o problema? O problema é quando nós negligenciamos o amor devido a outras coisas em função do amor devido ao nosso cachorrinho. Por exemplo, se eu negligenciar o meu amor a filhos, e até mesmo o desejo, o empenho para ter filhos, em função do meu amor a um cachorrinho, eu estou preferindo e amando mais algo inferior a algo superior. Por mais adoráveis que sejam nossos cãezinhos, eles são inferiores a filhos, a seres humanos. E assim por diante. Há vários exemplos, né? Nós poderíamos imaginar pessoas devotas a objetos inanimados, instrumentos musicais, automóveis, videogame e assim por diante. Ou tipos de entretenimento, jogar bola, jogar videogame, enfim, sair com as pessoas, como se isso fosse superior, por exemplo, a filhos ou ao cônjuge. E evidentemente que não. Assim, há outros exemplos, pessoas que gostam de algum tipo de alimento, alguma bebida e fazem dessas coisas algo mais importante do que outras que são, evidentemente, mais importantes que essas. Portanto, esse é o desafio. Nós precisamos nos avaliar e, de repente, perceber o que é que não está se encaixando, o que é que está em desarmonia com a realidade e com o verdadeiro valor das coisas. Essas coisas podem parecer óbvias, mas nós cometemos erros óbvios. Nós fazemos coisas nesse sentido, nós erramos dessa forma. É preciso que nós, portanto, gastemos um tempo pensando se os nossos amores estão adequados, se a ordem dos nossos amores é correta, está de acordo com a realidade. Você pode se perguntar, né, a essa altura, falar, poxa, mas e daí? Se eu não tiver a ordem dos amores adequada à realidade, qual o problema? Isso nos leva ao nosso próximo tópico, qual o problema? Nós vamos levantar duas consequências principais. É claro que há mais que duas consequências, nós temos programado outros vídeos para falar sobre outras consequências e outros assuntos, evidentemente. Então já se inscreva e ative o sininho para você não perder os outros vídeos. Voltando, duas consequências que a gente pode tomar que são suficientes para nos dissuadir de deixar nossos afetos ou nosso amor desordenado. A primeira delas é que se eu me devoto a amar alguma coisa, atribuindo a ela um valor que não é adequado a ela, atribuindo a ela uma importância maior do que ela realmente tem, eu provavelmente estou me envolvendo num amor ilusório. Quando eu tomo a coisa como algo que ela não é, eu estou me iludindo. O contrário de um amor realista é um amor ilusório. E a ilusão anda de mãos dadas com a frustração e com a dor. Portanto, provavelmente nós nos encontraremos em uma situação de frustração e dor. E a segunda coisa é que não só nós podemos nos envolver em uma situação de dor, como nós perdemos os melhores bens. O que isso quer dizer? Ao escolher uma coisa inferior ao invés de uma coisa superior, nós deixamos de aproveitar as melhores coisas da vida. Isso é óbvio. Se você prefere as coisas inferiores às superiores, as coisas superiores tendo mais valor, podem entregar e de fato entregam uma experiência de alegria muito maior do que as coisas inferiores. Cada uma tem seu lugar e deve ser colocada
colocada em seus devidos lugares no nosso coração. Por isso, não só você evita o sofrimento se você ordenar o amor, como você também se põe em uma oportunidade de aproveitar as coisas melhores, ao invés de perdê-las em função de ter escolhido as coisas piores ou as coisas inferiores. Pois bem, deu para entender? Se não deu para entender, pessoal, por favor, comentem, né? Se alguma coisa ficou confusa, que você precisa de mais alguma explicação, talvez a gente responda aqui, ou talvez a gente faça um vídeo. Como eu disse, a gente já tem vídeos programados sobre outras coisas, sobre esses assuntos e complementos, mas a gente pode pensar aí junto com vocês sobre esse assunto, né? Então, por favor, deixem o comentário. E, pessoal, esse é um canal conservador e um canal de um filósofo conservador e cristão. Isso não está por aí a rodo, isso não tem muito. Por isso, eu preciso que vocês nos ajudem, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com alguém, porque isso vai ser importante para o canal crescer, para a gente continuar fazendo esse trabalho, dar prosseguimento, né, a esse projeto que a gente tem iniciado. Então, a gente precisa do apoio de vocês. Vocês querem mais um canal e que esse canal cresça. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, compartilhe e siga os nossos vídeos. A gente vai falar muito sobre isso e precisa da ajuda de vocês. E última coisa, aqui embaixo eu vou deixar listado todos os livros que a gente mencionou no vídeo. Então, se você for comprar na Amazon, por exemplo, compre por esses links, você vai ajudar a gente. Já está aí ótimas indicações para você estudar sobre essas coisas que a gente tem falado. Pessoal, vídeo toda semana. Obrigado. Até mais.